Gratidão. Aqui informações que não podem ser omitidas, né? Então a gente vai falar um pouquinho da Operação Resgate, né? Como acontece isso, e como é importante a gente estar atento às nossas energias, aos sinais, a tudo aquilo que nos é fornecido e que vem do nosso interior. Então a Operação Resgate envolve as naves, né? Envolve as consciências naves, as naves propriamente ditas, que são os mecanismos, os instrumentos para resgatar as almas que estão desconectadas, que estão na tridimensionalidade, imersas, né, nesse mundo físico, meramente físico, e que se perderam, digamos assim, né? Então, o que acontece? Acontecem várias etapas, vários níveis de desconexão. Existem aquelas que estão desconectadas porque elas acordaram isso, ou seja, elas combinaram isso, elas assinaram esse compromisso dentro do seu plano de alma de que elas não iriam despertar durante essa transição planetária e queriam, enfim, fazer um outro processo para a continuidade do seu processo evolutivo, né? Então, almas que não estão dentro desse plano de despertarem nessa época de transição planetária, isso tem que ser respeitado, porque ninguém pode obrigar as pessoas a despertarem, né? Então, não existe obrigação de despertar ninguém, né? Isso não pode ser feito, isso seria estaria indo contra as próprias leis universais, que estaria infringindo a lei do livre-arbítrio e do direito à vida, de conduzi-la, né, da forma que o ser combinou, enfim, que é aquilo que é o necessário para ele aprender, o aprendizado que ele precisa, em termos de alma, em termos de consciência, em termos do seu processo evolutivo, para dar sequência dentro de uma transição planetária. Então, tudo que nós estamos falando é dentro de um processo de transição planetária, que é justamente por isso que as almas despertam, as consciências despertam, para que elas possam dar seguimento aí das suas atividades, dos seus processos evolutivos, de acordo a cada plano individual. Mas as almas também, elas se comunicam, né? Então existem grupos de almas trabalhando em conjunto, que despertaram já e que estão juntas fazendo determinados trabalhos, cumprindo determinadas tarefas e assim sucessivamente. Então o ponto principal da Operação Resgate é a gente estar atento ao nosso ser interno, ao que ele está sinalizando, para onde a gente deve ir, né? Então, quando a gente recebe esse chamado e não responde, é delicado, por quê? Porque você está caminhando às cegas, ou seja, você está caminhando somente movido pelo seu ser físico tridimensional, sem considerar a sua parte maior, a sua mente superior, o seu eu superior, que está coligado à sua consciência, à sua alma. Então você acha que você está fazendo aquelas coisas e está tudo certo, e de repente você pode ser surpreendido com um processo de resgate, ou seja, chegou o momento de você fazer determinada transição na sua vida e você não percebeu que tinha que fazer esse momento, né? Então isso não é uma situação confortável, evidentemente, né? Mas ela é acolhida se dentro do seu processo isso estava previsto para ser feito nessa época. Então ela vai ser acolhida pelas naves, pelas consciências mais elevadas, né? Por seres multidimensionais, extraterrestres, enfim, por seres que estiverem coligados a você dentro do seu próprio processo evolutivo. E aí nós chamamos família família galáctica, família de alma, enfim. Então esse processo acontece no sentido de reintegrar a sua alma ao seu ser tridimensional, para que você possa fazer o processo de mudança da terceira dimensão para a quinta dimensão de uma maneira acompanhada, acolhida por entidades superiores, né, por hierarquias superiores que conhecem o seu processo, né? Então, por isso que a gente diz, ninguém está sozinho, né, ninguém está abandonado, ninguém está só.
Por quê? Porque existe o comando, né, que acompanha você e que muitas vezes você nem sabe, mas está te acompanhando. Então esse toque que é feito dado no ser, ele precisa ser percebido para que os processos possam se desenrolar, né, desdobrar. E aí é feito esse processo, vai se passar por toda uma transmutação, uma modificação. Por quê? Porque nós estamos numa nova energia. Então a nova energia, ela vai imprimir no ser toda essa nova consciência, né? De acordo, obviamente, ao plano que está dentro daquele indivíduo. Então não tem um igual ao outro, né? Então um chamado, uma informação que foi colocada aqui é estar atento que, independente de você estar numa família, se você está casada, se você está namorando alguém, ou se você mora com a família, ou você tem filhos, independente das circunstâncias, com quantas pessoas você esteja vivendo ou não, né? Isso vai acontecer do mesmo jeito. Então, o nível de evolução de cada ser, de cada indivíduo dentro de um relacionamento também é próprio. Então, independe se aquelas pessoas se casaram, por quê? Porque elas podem ter se casado por N fatores e circunstâncias que não a coligação de suas almas, né? Então, a grande maioria dos seres humanos que vivem na superfície, eles se coligam a outras pessoas por necessidades, seja psicológica, seja física, seja financeira, seja de qualquer outro tipo que envolve somente o ser tridimensional. Então, às vezes, imbuído daquela leve atração física, o ser acaba se envolvendo com outro, casando, né, construindo uma família. Não quer dizer que isso não possa ser positivo, ele pode sim acabar descobrindo o outro e tudo mais, mas em a grande maioria dos casos não, né? As energias são incompatíveis, os níveis de consciência são incompatíveis e em algum momento vai acontecer esse encontro de um ou outro consigo mesmo, e isso pode trazer uma grande mudança para aquela relação. Então, para quem estiver dentro de uma relação dessa e isso está acontecendo, não se apressar ou não se perturbar com isso. Por quê? Porque o processo de cada um tem que ser feito independente do relacionamento. E o próprio processo de cada pessoa, quando startado, quando finalizado, ele vai levar ou a se manter com a pessoa ou a não se manter com a pessoa. Então, naturalmente, essas energias, elas vão atuar e naturalmente aquela relação vai ou se consolidar ou se desfazer. Então, todo o processo de transição planetária está envolvendo nada mais nada menos que o despertar das consciências para tomarem cada uma aí seus rumos de acordo aos seus planos internos. Então, a Operação Resgate é algo que deve ser levado muito a sério. É o processo principal dessa transição. A gente tem que levar a sério o nosso ser, a nossa existência, aquilo que nós somos, em essência, independente do avatar que estamos. Então, o foco tem que ser para a essência e não para o avatar. Não você ficar vivendo só de coisas, né? Você não desconsiderar, não é isso, mas você ter a atenção interna voltada para você, ou seja, você perceber a sua energia, o que está acontecendo, o que está te chamando, o que não está, para que você possa estar atento a esses sinais e esses movimentos que estão acontecendo. Então, a transição planetária, ela chega num ponto em que aqueles que não ingressarem nesse processo, eles já têm praticamente os seus rumos definidos, enquanto que aqueles que já passaram por esses processos ou estão passando, também já têm outro rumo definido e vão continuar nos seus processos. Então, as naves, né, o papel das naves, que é todo um mito, né, das naves, que elas são, que seres são esses, o que eles estão fazendo. O papel das naves é justamente apoiar o processo, ajudar o processo. Por quê? Porque é necessário uma energia mais elevada e é necessário seres
consciências que já transcenderam tudo isso, consciências trabalhadas, que não tem nenhum tipo de sentimentalismo, que não ficam assustadas, que não reclamam, né? Ou seja, consciências que já estão num patamar de evolução extremamente elevado para apoiarem os seres nesses seus processos de resgate. Então, as naves, elas estavam sinalizando desde sempre, né? E se intensificando lá em décadas passadas, 50, 60, que tem um monte de histórias contadas, que ia chegar um momento dessa transição acontecer e que eles já estavam, sempre estiveram conosco, e que todas essas luzes, todas essas tentativas de contato sempre foram para despertar a humanidade por um processo de resgate, por um processo de reconexão de que o ser não iria ficar na superfície brincando com as coisinhas que existem lá, né? Mas é que ele teria que fazer o seu próprio processo interno, a sua própria evolução para seguir, né? Junto com as próprias consciências naves, as próprias consciências mais evoluídas que estão nos puxando, nos elevando, falando, vamos, mais um pouco, mais um pouco. Então, quando Jesus, né, nosso Mestre Jesus diz, larga tudo e me segue, ele estava com uma ordem de comando, né, como os comandos que estão presentes no projeto Nova Terra agora, que estão com essa ordem também, de transferir para as pessoas a mesma mensagem, larga tudo e me segue. Ou seja, não adianta ficar preso a coisinhas, a historinhas, a coisas de criancinha, né? A quereres humanos, coisinhas e brincadeiras. Por quê? Porque é a vida que está em jogo e não as coisas, né? Então, a partir do momento que você tem esse encontro e você vê a partir do lado de lá que tudo aqui é um grande holograma, um grande teatro e tudo mais, você percebe que as pessoas estão brincando com a vida, sendo que elas deveriam estar assumindo a responsabilidade pela vida, né? E o brincar, como a gente fala, né, de procriar e brincar e ser alegre, esse é outro brincar. Esse é aquele saudável, é aquele que faz com que a gente tenha entusiasmo de viver, de co-criar com o Criador, né, com a nossa egrégora, com a mente superior, com todos aqueles que nos apoiam, para trazer para o mundo um mundo mais harmonioso. Então, uma cocriação de projetos, por exemplo, que nós estamos buscando, de cocriar lugares, parques, lugares extremamente harmoniosos, limpos, organizados. Isso é uma cocriação de uma realidade, de uma nova realidade. Então, essa cocriação, ela vem de uma consciência que já transcendeu a fisicalidade e que vive integrada com o todo. Então, não tem a menor possibilidade de ela destruir alguma planta ou ter uma área que vai estar escrito para fumantes ou não. Nem existe mais isso. Não existe a menor possibilidade de ter algum tipo de droga, algum tipo de veneno, algum tipo de inseticida. Não existe, né? Então, uma consciência limpa, onde a energia limpa vai criar regiões limpas, vai criar parques arborizados, vai criar lugares harmoniosos. Com algo que estou criando também, que são os banquinhos de contemplação. Então, todo mundo tem o direito de sentar naquele banquinho, contemplar o lago, contemplar a paisagem. Por quê? Porque a contemplação faz parte da criação. Quando nós estamos contemplando, nós estamos criando, co-criando. Então, a operação, voltando à operação resgate, que é o momento de retirar o ser para se tornar esse co-criador fantástico, né? Então, ele na verdade, ele passa por um processo que muitas vezes pode não ser tão simples, né? Para cada um é de uma forma, mas ele vai encontrar a luz do outro lado, para ele ser um participante de uma nova terra, onde ele vai co-criar as coisas com beleza, com harmonia, com facilidade, com leveza e, acima de tudo, com amor no coração.
Então fique atento aos sinais internos. Essa é a parte mais importante da transição planetária. Ela veio acontecendo durante vários momentos, então muitas pessoas passaram por isso num determinado ano, depois mais um grupo de pessoas do outro. Não é tudo ao mesmo tempo, né? Mas isso vai acontecendo de acordo ao plano interno de cada pessoa. Então não se afligir e aí sim abraçar os nossos irmãos estelares, porque eles estão aí para isso, né? Eles estão aí justamente para ajudar a elevar esse ser e reconectá-lo àquilo que ele já é, a sua fonte real de amor e sabedoria. Gratidão.